Muitas das vezes, o pedido de socorro, ele vem mascarado de rebeldia. Às vezes o pedido de socorro, ele vem maquiado de uma inquietação, da pessoa não comer, da pessoa não falar. Muitas das vezes entre os jovens que estão passando por problemas emocionais e não sabem como pedir ajuda, esse jovem fica mais inquieto, dá trabalho na escola, responde os professores, briga em casa por qualquer coisa, vive irritado, batendo porta. Mulheres, muitas das vezes, quando não estão bem emocionalmente, se isolam, andam sem paciência, ficam bravas por mínimas coisas, resolvem não comer, não dormem direito. Muitas das vezes é uma alma aflita, uma pessoa machucada, tentando de alguma forma pedir ajuda sem saber como, tentando de alguma forma chamar a atenção para que alguém olhe para a dor dela, mas muitas das vezes é muito difícil. O medo de ser julgada, o medo de falar e essa pessoa espalhar o problema para outras pessoas, o medo de confiar e a sua confiança ser traída faz com que muitas pessoas sofrem em silêncio, faz com que muitas mulheres acabam sofrendo caladas. A mensagem de hoje, eu quero contar uma história que, quando chegou até mim, mexeu muito comigo, tocou muito o meu coração. Eu sei que vai tocar o seu coração também. Eu vou dar um nome fictício a essa pessoa que me autorizou a compartilhar a história dela aqui pra gente, dessa mulher. E ninguém percebeu. Ninguém percebeu os sinais. Não perceberam que ela não estava bem. Até que essa história chegou até mim e eu quero contar para vocês hoje, eu quero compartilhar com vocês hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso Café com Palavra. Seja bem-vindo a esse devocional dessa quinta-feira, dia 25 de setembro. Que Deus abençoe você, sua casa, a sua família. Eu sou o seu irmão, sou seu amigo, pastor e terapeuta Carlos Gonçalves. Estamos juntos todas as manhãs. Já deixa aí a sua mensagem de bom dia, já deixa aí a sua mensagem para quem está chegando aqui no nosso devocional. Você que está participando dessa série de mensagens, essa semana, a série de mensagens é sobre o Setembro Amarelo, campanha de prevenção contra o suicídio. Você que está curtindo essa série de mensagens, coloca aí: pastor, essa série está sendo uma bênção. Ah, pastor, eu não estou gostando dessa série não, essa série não está sendo boa. Coloca aí também, eu preciso saber se algum dia a mensagem falou ao seu coração, se você conhece alguém, se você está recebendo conteúdo para poder ajudar pessoas, para poder se ajudar. Coloque nos comentários, eu preciso saber. É muito importante essa participação de vocês, esse feedback me ajuda a cada dia a melhorar e cumprir essa missão. Eu estou aqui por uma missão. E essa missão é salvar vidas, é abençoar pessoas, é abençoar famílias, é abençoar você. E Deus falou para mim: tem um exército aí, viu? Tem um exército que eu estou levantando para te ajudar. O inimigo não vai ter vez, eu quero já profetizar, o inimigo não vai ter vez contra os nossos jovens, contra as nossas mulheres que sofrem calada, é a história que eu vou contar hoje, contra os homens que às vezes sofrem com um peso emocional muito grande. O inimigo não vai ter vez contra a nossa família, contra a nossa nação, ele não vai ter vez. Ele está sendo desmascarado, envergonhado, toda a ação do mal está sendo quebrada e tudo aquilo que emocionalmente contribui para a ação do inimigo está sendo revelado, estamos aprendendo e o conhecimento ele salva, o conhecimento ele liberta. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, quero pedir para você se inscreva aqui no nosso canal, tá certo? Tem um botão aqui abaixo, inscrever-se, clica nesse botão, totalmente gratuito. Quando você faz isso, automaticamente você faz parte dessa comunidade maravilhosa, onde todos os dias eu estou aqui com a minha cara preta, dando sorrisão 9h15, alegrando a sua manhã, trazendo conteúdo de Deus, conteúdo psicológico, terapêutico, emocional, todos os dias. Esse acolhimento, gente, todos os dias é uma terapia. Eu preciso colocar uma mensagem que eu recebi esses dias, gente. Essa mensagem tocou muito meu coração. Eu estou tentando ver com a produção como é que eu faço para colocar esse áudio. É um áudio que uma ouvinte do Café com Palavra me mandou aqui, mexeu muito comigo. Ela falou: pastor, tem sido uma terapia para mim o Café com Palavra. Gente, eu vou tentar colocar esse áudio aqui, ou amanhã ou na semana que vem, eu vou tentar colocar esse áudio aqui, a produção vai me ajudar. Eu sou meio leigo ainda nessa parte de tecnologia, estou apanhando bastante, mas estou aprendendo, tá certo? Enfim,
é um momento nosso aqui, tá certo? Após se inscrever no canal, quero pedir para todos vocês, se esse canal tem sido uma bênção, se esse conteúdo tem sido bênção, vale o seu like. Você coloca esse like aí. Só se tem sido bênção, gente. Eu gosto muito de gente sincera, viu? Tem que ser sincero. Pastor, tem sido uma bênção. Você que está chegando agora, não deixa o like ainda não. Se não ouviu a mensagem, você não deixa o like não. Se você está chegando hoje, a primeira vez, não coloca o like agora. Você vai ver primeiro, se for bênção, no final você coloca. Se não for, também coloca o dislike também, não tem problema. Mas você que já está conosco, se tem sido bênção para você, clica aí no like. Quando você faz isso, o YouTube ele recomenda essa palavra para outras pessoas. Vamos para o texto bíblico, gente. Eu tenho muita coisa boa de Deus para falar aqui. 1 Samuel capítulo 1, verso de número 7. A palavra do Senhor nos diz assim: isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. E Ana chorava e não comia. Uau! Meus queridos irmãos ouvintes, hoje eu quero falar sobre mais um sentimento que faz com que pessoas sintam o desejo, a vontade de atentar contra a própria vida, de tirar a própria vida. Hoje eu quero falar sobre um sentimento que envolve a maioria das vezes mulheres, por sofrerem em ambientes tóxicos, em ambientes ruins. Eu quero falar uma introdução breve sobre Ana e contar essa história que chegou até mim e eu preciso compartilhar com vocês. A história de Ana, só para todos nós entendermos. Ana era uma mulher, gente. O nome de Ana quer dizer graciosa, agraciada. Era uma mulher de fato agraciada por Deus. Tinha um bom marido, tinha uma boa casa, tinha um bom lar, tinha a presença de Deus na casa dela, porém, tinha um grande problema. Ela não podia ser mãe, ela não podia gerar, ela não podia ter filhos. Dentro de uma cultura judaica, gente, é uma mulher poder ser mãe. Dentro da nossa cultura, de qualquer cultura, é que hoje muitas mulheres casam e optam em não ser mãe, tá tudo bem, normal, as coisas mudaram. Mas naquela época, dentro da cultura judaica, eu falo cultura judaica porque era muito forte as tradições, eles mantinham as tradições, eles tinham muito essa coisa de legado, de deixar ali o legado da família, então era muito normal homens poderosos, homens ricos, querer ter bastante filhos, para os seus filhos serem os seus sucessores. Imagine eu naquela época, sendo um homem poderoso, com 10 filhos. Automaticamente, depois que eu morresse, o filho mais velho, conhecido como primogênito, assumiria as coisas da família. Esse primogênito, gente, somente ele durava cerca de 20, 30 anos na frente dos negócios da família. Quando o mais velho morresse, o segundo mais velho assumia, e depois o outro. Ou seja, ficaria mais de, vamos dizer, 100 anos. Eu estou chutando baixo, mas era muito tempo que aquela geração seria lembrada. Entende isso? Então, para eles era muito comum ter muitos filhos. Era honroso ter filhos. Então, casar com uma mulher que fosse fértil e que pudesse dar muito filho, era alegria para esse homem. Como eu já disse, ele daria continuidade durante muito tempo à sua linhagem, à sua geração, à sua dinastia. Então, era por isso que as mulheres também queriam ter filhos naquela época. Quando uma mulher não podia ter filhos, isso trazia tristeza, trazia dor, trazia mágoa e trazia o sentimento que eu quero falar hoje, que é o sentimento de frustração. O sentimento de frustração, ele é responsável por fazer grande parte de pessoas, entre elas grande maioria mulheres, se sentir entristecida, angustiada, depressiva, se isolarem, se sentirem mal. Porque a frustração, na verdade, gente, são coisas que nós tentamos fazer e não dá certo. Eu só me frustro depois de tentativas. Eu tentei engravidar e não consegui, gera frustração. Eu tentei ter um casamento feliz, já me casei 2, 3, 4, 5 vezes e não consegui, gera frustração. Eu tentei passar na prova da Ordem dos Advogados do Brasil, eu fiz o curso de advocacia para poder exercer o direito e não consigo passar na prova da Ordem, frustração. Eu fiz o curso de enfermagem, não consigo entrar na área, frustração. Eu não consigo arrumar um namorado, frustração. Eu não consigo pregar, frustração. Então a frustração é um sentimento que você tenta fazer algo e quando você não consegue, gera esse sentimento. E Ana é o exemplo de uma pessoa, de uma mulher totalmente frustrada. Porque ela queria ser mãe. Ela tentava ser mãe, mas não engravidava, gente, não conseguia.
O seu útero não segurava a criança, ela não conseguia segurar a gestação. Era vergonha. O seu esposo, um homem poderoso, um homem rico, um homem a quem diga que era um dos sacerdotes daquela época, um homem que oferecia sacrifício, inclusive por ela, por Penina. Era um homem então que tinha condições, e ele querendo muito que Ana lhe desse filhos, e ela não conseguia dar filhos. Imagina a cobrança da sociedade, a cobrança da família, existe até hoje isso. Conheço amigas minhas que estão fazendo tratamentos para engravidar e a família cobra. Sempre tem aquela pessoa sem noção na família, toda a família tem, gente. Eu quero que você já coloque do comentário aí, não precisa colocar, não coloca o nome para não dar briga, pelo amor de Deus, eu não quero contenda aqui no meu canal, hein? Mas coloca aí, na sua família tem alguém sem noção? Tem ou não tem? Coloca aí. Pastor, tem sim, só não coloca o nome, pelo amor de Deus, hein? Não coloca o nome. Que às vezes a pessoa daqui no café com palavra também vai dar problema, tá certo? Ah, tem alguém rindo aqui, glória a Deus. Então toda a família tem alguém sem noção, aquela pessoa que não tem o semancol, não é verdade? E aí, cadê a criança? Vai engravidar quando? Vai vir quando? Ô, gente, a pessoa está fazendo tratamento, a pessoa está querendo engravidar. Como você vai brincar com uma... Ah, é brincadeira, mas isso não se brinca. Porque a pessoa está frustrada, desanimada em não poder gerar. Como a pessoa tem coragem de fazer uma piada com uma coisa dessa? Enfim, Ana vivia frustrada e Penina prejudicava isso em Ana, aflorava os sentimentos de frustração. Deixava Ana ainda mais abatida, ainda mais triste, ainda mais frustrada em não poder dar filhos para o seu esposo. E olha como ela reagia à frustração aqui, gente. Ela não comia. Ela não falava. Ela só chorava. Ela queria pedir ajuda. Ela queria pedir socorro. Ela queria ter alguém para conversar, mas ela não conseguia colocar para fora aquilo. Nem para o esposo ela falava: olha, amor, eu não consigo ser mãe. Me ajude em oração, vamos fazer um tratamento, olha, seja compreensível. Ela não conseguia falar com ninguém, ela se trancava, gente. Por isso eu comecei esse vídeo falando hoje que muitas das vezes dentro da sua casa tem alguém frustrado, alguém frustrada que não conversa, que briga, xinga. Conversa com mães diariamente, fala: pastor, meu filho está dando trabalho na escola. Eu não sei o que está acontecendo com esse menino, está respondendo o professor, está brigando com os amigos, indo para a diretoria, tomando advertência, suspensão. Ele não era assim. Alguma coisa não está bem no seu filho. Ele está querendo gritar por ajuda. E a forma de gritar por ajuda, às vezes, é chamando atenção. É arrumando confusão na escola. Algumas mulheres ficam bravas. Homem chega em mim falando: pastor, minha mulher está nervosa demais, tudo minha mulher fica brava, tudo ela se irrita, grita comigo, pega o pau de macarrão para me bater. E eles chegam, às vezes, na maior cara de pau, gente, como vítima. Eu já conheço alguns problemas emocionais. Falo: meu irmão, vamos sentar aqui. E ele pensa que eu vou falar da mulher dele. Eu pergunto para ele: o que você está fazendo ou o que você está deixando de fazer? São as duas perguntas que eu faço para esses maridos. O que você está fazendo que está deixando ela assim, ou o que você está deixando de fazer? Não, pastor, é que ela... Não. Depois falaremos sobre ela, eu quero saber de você. Aí eles começam a suar e ficam naquela saia justa e de repente eles acabam soltando: é isso, eu estou fazendo isso, aquilo de errado, ela pegou isso, ela pegou aquilo, ou eu não estou fazendo aquilo. Geralmente, gente, algum problema está acontecendo, aquela pessoa não está bem. Ninguém é nervosa por ser nervosa. Ai, minha mulher é muito nervosa, meu marido é muito nervoso. Algum motivo tem, gente. Ninguém pega o título de nervoso por nada. Alguma coisa tem. Algum problema está acontecendo. Alguma situação está deixando essa pessoa triste. É o caso dessa pessoa que eu quero contar para vocês aqui hoje. É o caso dessa pessoa que eu quero contar. Eu até escrevi aqui para eu não perder os detalhes. Eu coloquei essa capa hoje, essas foram as últimas palavras. Ninguém percebeu os sinais. Talvez os sinais tão evidentes, nós não estamos conseguindo ler os sinais. Como eu falei, eu vou dar um nome fictício. Não é o nome dela mesmo, tá? Vou chamá-la de Clarice. Isso, Clarice será o nome dessa personagem aqui, dessa história que chegou até mim. E qual é a história da Clarice, pastor? Eu vou contar essa história, gente. Eu sei que essa história, em algum momento, possa ser que pareça que você ouça e fala: acho que o pastor está contando a minha história. Eu sou essa pessoa, escute isso. Gente, Clarice sempre sonhou grande, desde pequena. Ela falava que queria ser independente, queria viajar o mundo, montar seu próprio negócio, construir uma família bonita, uma família de muito respeito, ter filhos maravilhosos.
Ela queria, ela sonhava com isso. E por um tempo, gente, tudo parecia ser possível. Aos 27 anos, ela trabalhava em uma grande agência, uma agência de marketing, ela tinha ideias criativas, ela impressionava os clientes com as suas apresentações, e ela foi subindo de carreira, ela foi crescendo ali dentro, se tornou alguém muito bem sucedida dentro desta organização, dessa empresa. Foi onde ela conheceu o seu esposo. Clarice conhece ali o seu marido. Vou dar o nome para ele de Daniel aqui também. São nomes fictícios, ok? Clarice conhece Daniel. E no começo, gente, Daniel era um homem certo. Sabe aquele galã? Sabe, gentil, atencioso, carinhoso. Ele dizia para ela: olha, eu admiro mulheres fortes. Eu admiro mulheres que são iguais a você, que batalham, que lutam, que vão para cima. E as palavras de Daniel, gente, fazia a Clarice se sentir mais forte, valente, sem medo de nada, e aquilo ela ia crescendo. E Clarice, encantada com aquele homem gentil, com aquele gentleman, ela acreditou que havia encontrado alguém que iria sonhar junto com ela. Queria embarcar nessa viagem linda que se chama vida, iria viver junto com ela uma história de amor. Logo eles se casam. E pouco tempo depois, ela engravida do primeiro filho. Um ano depois de casamento, ela engravida do primeiro filho. A maternidade chegou, gente, antes do previsto. Ela não queria ter engravidado ainda. Como eu disse, ela estava numa ascensão de carreira muito grande, mas quando o primeiro filho nasce, Clarice recebe com alegria aquele filho. Porém, aí começam os problemas, porque durante a gestação, Daniel começa a mostrar alguns sinais diferentes, ele começa a mudar. Daniel começa a olhar para ela e falar: peraí, como é que você vai voltar a trabalhar? A criança de Clarice, na gravidez, ele começou a ficar distante. Começou a ir para a cama mais tarde. Não tinha mais aquele companheirismo, coisas foram mudando. E quando a criança completa 6 meses, ela pensa em voltar a trabalhar, ele começa com algumas palavras indiretas, dizendo: como você vai voltar a trabalhar cheia de estria? Como você vai trabalhar desse jeito? Ou como você está? Você acha que eles vão querer te admitir novamente? Você trabalha com público. Tem clientes para você atender, tem pessoas para você falar. Olha como você está. E ele falava isso rindo, como se fosse de brincadeira. Porém, as palavras de Daniel foram causando feridas emocionais em Clarice. Após o nascimento, gente, após o nascimento da criança, do primeiro filho, a criança já está com tempo, completa um ano. Depois que o primeiro filho completa um ano, é isso. Ela engravida do segundo filho, gente. Ele insiste que ela precisava ter outro filho, que o sonho dele era ter muitas crianças, e ela não querendo, mas enfim, acaba cedendo e ela engravida do segundo filho. E nesse momento a cobrança aumenta para Clarice. Agora ela tem 2 crianças. A sua obrigação em casa é ser mãe, é cuidar, é proteger as 2 crianças muito pequenas, uma gravidez atrás da outra, o corpo não tinha voltado ainda na forma normal quando está esperando outra criança. As mães aqui me entendem, as mulheres entendem essa mudança hormonal, física, emocional, uma mudança. Quando a mulher está gestante, quando a mulher tem filhos, é uma mudança radical. As mulheres podem falar melhor do que eu sobre isso. E nesse momento ele começa a cobrá-la, dizendo que ela era uma mãe irresponsável. Se ela voltasse a trabalhar agora com 2 crianças em casa, ela seria irresponsável. Clarice, já emocionalmente cansada, acabou cedendo. Largou o emprego. Disse a si mesmo: é só por um tempo, mais tarde eu volto. Mas esse tempo nunca chegava. Esse tempo nunca chegava. Os dias se tornaram mais longos e mais silenciosos para Clarice. E quanto mais ela tentava ou pensava em voltar, agora ela era uma mãe em tempo integral. Invisível dentro da própria casa, porque aquele homem gentil, carinhoso, que a tratava bem, agora quase que já não a notava. Não mais a procurava, não mais olhava nos seus olhos. Ela via muitas vezes ele sentado no sofá, com o celular nas mãos, rindo.
Às vezes teve acesso alguma vez ao celular dele, via algumas conversas estranhas com mulheres do trabalho dele. E aquilo entristecendo o coração dela, e quando ela se olhava no espelho, ela não conseguia mais enxergar aquela mesma mulher de 3, de 4, de 5 anos atrás. Bonita, forte, confiante, que ia para cima, que fechava contratos, que tinha prazer em arrumar o cabelo, em fazer a unha, em passar um bom perfume, tinha prazer de sair de casa. Agora, essa mulher ela vai se isolando, ela vai se fechando, ela vai ficando com vergonha de estar em reuniões de família, porque o seu corpo agora já não era o mesmo, havia engordado. Alguém na cabeça dela, que era o esposo, falando sempre do cabelo feio, das estrias, da barriga que havia crescido, da flacidez. E ele começou a cobrar ela, dizendo: olha, a casa está uma bagunça, você está gorda, você parece uma velha de 50 anos. Eram essas palavras que Clarice ouvia. Imagine você que está me ouvindo, você que está ouvindo essa história que eu estou contando aqui. Talvez essa história faz parte ou fez parte da sua vida ou da vida de alguém que você conhece. Está fazendo sentido para você que está ouvindo essa história? E ele começava a falar para ela. Depois de um tempo, o casamento entra em crise. E ela cogita ir embora para voltar para a casa dos pais. E ele fala para ela as seguintes palavras: você acha que alguém vai querer uma mulher cheia de filhos? Gorda desse jeito, feia, que não tem mais uma carreira, que não tem mais profissão, que está há tantos anos fora do mercado? Você acha que alguém vai te querer? Você tem sorte que ainda te quero. Eram essas palavras que Daniel ia falando para Clarice todos os dias. Quando a Bíblia diz que as palavras têm poder, irmãos, gente, vocês não têm noção o quanto isso é verdade. As palavras têm muito poder. Porque as palavras entram na nossa mente. A princípio nós ignoramos, mas de tanto ouvi-las, chega uma hora que o nosso cérebro se convence que aquilo que estão falando é uma verdade. E é aí que mora o problema, é aí que mora o perigo. É quando o nosso cérebro começa a colocar em nós essa certeza: é verdade o que estão falando, é verdade o que ele está falando. Você não vai conseguir mais ninguém, você não vai ter mais vida, você não vai ter mais... Vem suspeitas de traições. Ela pega coisas estranhas, o marido passa noites fora de casa e ela descobre que está tendo uma outra pessoa e ela tenta sair desse relacionamento, e cada vez que passa ela se torna cada vez mais e mais dependente emocionalmente do Daniel, que agora não tinha mais emprego, as suas economias acabaram, o seu ciclo de amizade, todos se afastaram dela, ou ela se afastou dos seus amigos. Ele deu um jeito de afastar os amigos dela. A família dela, ele fez questão de afastar a família. Quando a família ia visitá-la, visitar as crianças, ele fazia cara feia, não atendia, tratava mal. E agora a Clarice estava refém, presa dentro da própria casa, gente. Estava refém dentro do próprio lar. Era assim que Clarice estava. As palavras que ele falava machucavam, cortavam o seu coração. Ela acreditava, ela começou a acreditar nisso. Os filhos vão crescendo. Os meninos ainda não entendiam, mas ela se sentia muito mal ao ver os filhos crescendo naquele ambiente hostil, naquele ambiente tóxico, aquele relacionamento tóxico, onde as palavras dele foram se tornando em palavras mais pesadas. Algumas vezes dava alguns empurrões nela, alguns esbarrões dentro de casa. Aquilo foi machucando. Seu filho mais velho vai crescendo e de repente ele, numa certa idade, vê Clarice num canto chorando. Ele percebia que a mãe se isolava, fechava a porta do quarto e ficava de 20 a 30 minutos ali. Um dia ele abre a porta e vê a mãe chorando. Ele pergunta: mamãe, por que você está chorando? Por que toda vez que o papai fala com a senhora chora? E quando o filho dela faz essa pergunta para ela, ele está pequeno, faz essa pergunta para ela, aquilo congela ela. E ela percebeu que o que ela aceitava em silêncio ensinava aos filhos que aquilo era normal. Ela percebe que se ela não desse uma resposta diante daquilo, para o filho dela seria normal ele crescer e também gritar com a esposa dele. Aquilo definitivamente Clarice percebe que não era amor.
Ela percebe que ali ela havia chegado, na verdade, no fundo do poço das suas emoções. Que a frustração de não ter continuado a carreira, a frustração de não ter sido uma mulher bem-sucedida, de não ter um bom marido, de não ser uma boa esposa, de não ter um bom casamento, de não ter um lar feliz. A frustração angustia tanto a vida de Clarice que ela começa a ter pensamentos de tirar a própria vida. Inclusive ela tenta uma vez com um monte de remédios, leva as crianças para a escola e ela pega um monte de remédios ali, mas quando ela coloca nas mãos aquele remédio para poder tomar, ela olha para o lado assim e ela vê uma foto. E quando ela vê aquela foto, ela chora. Aquela foto, me contaram, pastor, era o dia que ela havia acabado de receber uma premiação na empresa. Quem faz terapia comigo, vocês aqui do nosso canal, sabem que aqui na minha mesa tem esse meu troféu aqui, de um dos anos de uma campanha na empresa que eu trabalhei e fui o consultor de destaque. Isso é um gatilho positivo. Todas as vezes que eu olho para esse troféu, nos dias difíceis, nos dias maus, eu falo, esse é o Carlão, que desbravou, que foi para cima, que bateu meta, que foi premiado. E toda vez que eu olho para ele, eu lembro, chamando meu nome, indo lá no palco, recebendo aquele troféu. Não para se amostrar, não para... Não. Mas um reconhecimento da pessoa que eu sou. Porque nem todos os dias eu sei que eu não vou ser aquele cara que vai subir no palco. Tem dia que a vontade é se esconder, a vontade é ficar no canto, é se isolar. Todos nós temos dias maus. Mas esses dias maus não podem ser todos os dias. Esses dias maus tem que ser poucos em nossas vidas. E Deus está trazendo para você dias melhores, dias de bênção. A palavra rema de hoje, a palavra que eu quero que você digite, por favor, é a palavra profética do dia essa. Deus está trazendo dias melhores. Coloque isso. Deus está trazendo dias melhores. Que os dias de lágrima, de frustração, que os dias de tristeza, eles vão diminuindo, eles vão sendo mais raros a cada dia. Eu profetizo isso para você. E que dias de bênção, dias de vitória vão surgindo a cada dia sobre a sua vida. Quando Clarice olha para aquela foto, ela se lembra, traz na sua mente um gatilho muito positivo, gente. Muita gente fala de gatilho, mas existem gatilhos positivos também, viu? Na terapia a gente ensina isso. Naquela tarde ali, gente, Clarice se lembra que numa caixa de coisas antigas, ela joga aqueles remédios no vaso, dá descarga, e ela vai lá na gaveta do seu guarda-roupa, numa caixa lá no fundo, no meio das coisas antigas, havia um cartão de uma agência que ela trabalhou. Ela pega aquele nome de destaque, ela viu o nome de uma chefe antiga dela, que gostava muito dela. Naquela tarde, com muitas lágrimas, olhando aqueles cartões, olhando algumas premiações, trazendo lembranças boas de tudo que ela viveu. Nessa tarde ela chora, mas é um choro diferente. Não eram os mesmos choros que ela costumava ter quando o marido humilhava, quando o marido a destratava, quando o marido a agredia, quando o marido a desrespeitava dentro da própria casa. Era um choro diferente. Era um choro que trazia dentro de Clarice um despertar para viver algo novo de Deus. E aos poucos, gente, olha o final dessa história. Ela começa aos poucos, ainda escondida, a estudar pela internet, a voltar, a estudando, fazendo alguns cursos gratuitos mesmo. Ela vai estudando, vai começando a fazer algum network, vai reativando a sua rede de contatos, vai falando com pessoas. 2 semanas, 3 semanas, passa-se um mês, a autoestima dessa mulher vai melhorando. Os seus filhos vão vendo ela não passando mais tempo no quarto chorando, se dopando com remédios. Eu não falei essa parte, mas os remédios que ela queria se suicidar eram os mesmos remédios que ela tomava muitas das vezes para ficar dopada em cima da cama. Os filhos vão vendo a mãe mais ativa, vão vendo a mãe mais participativa. Aquilo vai trazendo uma leveza para dentro do lar, embora Daniel continuava indiferente, mas aquilo já não atingia tanto Clarice. 3 meses depois ela prepara um currículo, envia tudo online, sem ele saber. Ela é convidada para uma entrevista. A gente, nesse dia da entrevista,
As roupas que ela usava na época antes de ser mãe não cabiam mais nela. Ela tinha um segundo guarda-roupa com roupas um pouco mais largas. Afinal de contas era uma outra fase, era uma outra época. E está tudo bem. Se você não está vivendo a mesma época do seu auge, está tudo bem. Tá certo você não ser a mesma pessoa de 10 anos, de 20 anos atrás. Está tudo bem, o tempo passa, as coisas mudam. Mas isso não pode arrancar de você o desejo de vencer, de prosperar. Porque naquele dia ela vai no segundo guarda-roupa 2. Foi isso que me falaram, guarda-roupa 2. Tinha o guarda-roupa 1, que eram as roupas que um dia eu vou entrar novamente, um dia eu vou caber novamente. Alguém tem o guarda-roupa 1 e o guarda-roupa 2? Aí coloca nos comentários, pastor, eu tenho. Gente, eu sempre tive o guarda-roupa 1 e o 2, viu? Eu sempre tive o guarda-roupa 1 e o guarda-roupa 2. Hoje, ultimamente, eu estou usando o guarda-roupa 1, viu? Esse ano aqui eu estou usando o guarda-roupa 1 e pretendo usar ele direto. É isso mesmo. O guarda-roupa 1 é aquele com as roupas mais magrinhas, aquelas roupinhas mais apertadas, quando você está num bom momento de físico. O guarda-roupa 2 é a roupa mais larguinha. Ela vai no guarda-roupa 2 e ela falou que naquele dia ela se maquiou, ela pranchou o cabelo, ela se arrumou, ela se produziu. Faz tempo que ela não colocava um brinco, faz tempo que ela não colocava um salto. E ela foi tão radiante para aquela entrevista, já com a certeza, Deus hoje vai me abrir as portas. Está chegando um tempo de retomada na minha vida. Eu vou viver o milagre, o sobrenatural de Deus. Era o que Clarice dizia no caminho do trabalho, no caminho da entrevista, melhor dizendo. Entrevista essa que virou trabalho, virou emprego. Com o tempo, Daniel não aceitou. Na verdade, ele nunca aceitou uma mulher de sucesso do seu lado. Sempre o incomodou. Com o tempo, ele assume o caso que tinha com uma outra pessoa. Vai embora de casa. Clarice retoma no trabalho, faz outra pós-graduação, faz um MBA, cria os seus filhos que já estão maiores hoje, bem, emocionalmente bem, ela curada, continua esperando em Deus para ter um amor. Ela não desistiu do amor, não desistiu da família, não desistiu das promessas de Deus, mas hoje Clarice sorri, com uma mulher bem-sucedida, com seus filhos felizes ao seu lado, sem dependência emocional, porque ela descobriu que ela não era incompleta, que ela não precisava do Daniel para se sentir incompleta. Ela só precisava da presença de Deus na vida dela. E Clarice hoje é uma mulher muito bem-sucedida e abençoada por Deus. Lembra que eu falei lá no começo, para você que está chegando hoje, não deixar o like ainda? Se essa história agora valeu o seu like, por favor. Se essa história tocou o seu coração, coloque nos comentários, pastor, é sobre isso. Eu vou encaminhar esse vídeo para algumas Clarices que eu conheço. Eu sei que no meio dessa história, o Espírito Santo de Deus fala comigo. Que algumas lágrimas rolaram, algumas vozes embargaram, algumas pessoas se viram na história da Clarice. Que o nome é fictício, como eu disse aqui. Eu só estou contando essa história porque ela me permitiu contar. Como pastor e como terapeuta, gente, eu tenho tantas histórias, tantos cases de sucesso. Clarice permitiu se tratar, gente. Passou pela terapia. Hoje é uma mulher de sucesso. Uma das pacientes uma das que mais me enche de orgulho em falar. Eu segurei na mão da Clarice, quando o suicídio parecia ser a resposta para a vida da Clarice. Segurei na mão dela e hoje ela está bem. Eu quero dizer para você, antes de nós orarmos, Deus vai transformar a sua história se você se permitir. Deus vai mudar a sua vida se você hoje dá legalidade ao Espírito Santo. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, cura-nos de todo sentimento de frustração. Abençoa-nos poderosamente, derrama a Tua bênção sobre nós, Pai. E assim como muitas Clarices que me assistem nesse momento, o Senhor possa honrar a família, o lar, os sonhos, os projetos, a carreira, o casamento, os filhos, tudo que sejam abençoados por Ti, pelo poder do Teu nome, em nome de Jesus. Só quem vai conseguir dar o sorriso 915, por favor, faça isso. Sorrisão 915, de orelha a orelha, vai. Respira fundo e dá um glória a Deus aí. Fala, Deus é fiel, a minha história vai mudar. Coloque nos comentários. Deus abençoe a sua quinta-feira, o seu lar, a sua família, com toda a sorte de bênçãos. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilha. Manda no grupo da família,
no grupo da faculdade, da escola, do colégio, dos amigos, manda no grupo dos fofoqueiros, manda no grupo dos inimigos, manda no grupo, gente. Fala pros fofoqueiros do seu bairro, ó, finge que é fofoca e espalhe essa mensagem para todo mundo. Pede para eles nos ajudarem. Deus abençoe, beijo no coração. Sexta-feira, amanhã, tem uma mensagem forte de Deus também ao seu coração. Lembrando que hoje temos um culto na nossa igreja, 7h30 da noite, culto de ensino da palavra, bênção de Deus. Deus te abençoe.